Nós vamos orar nesse momento. Acredito eu que todos sabem que nós temos nessa igreja aqui um relacionamento muito grande com o pastor e a sua esposa. E também vocês já tiveram aqui o pastor Paulo Rojaime. Todos vocês sabem, ou se não souberam, vão saber agora que o pastor Paulo Rojaime e a esposa do pastor dessa igreja, o pai deles faleceu. O pai dele faleceu. Essa igreja aqui eu sempre falo que é a igreja de oração. Nesse momento a esposa do pastor, ela necessita do Espírito Santo para dar força, para continuar perseverando na esperança. Pastor Paulo Rojaime também, ele tem um ministério aqui na terra e Deus deseja que ele continue. Nós vamos orar nesse momento, em especial a essa família, para que o poder do Espírito Santo possa continuar fortalecendo eles nesse momento difícil e que eles possam continuar com o ministério de levar pessoas aos pés de Cristo. Vamos orar. Vamos colocar todos de joelhos. Bondoso Deus que estás nos céus, nós confiamos, sem dúvida alguma, que o Senhor é capaz de fazer milagres, assim como fez no passado, no presente, e está disposto a fazer no futuro, nos corações de cada filho teu. Nesse momento nós pedimos um milagre especial à família do pastor Paulo Rojaime, as suas irmãs, pelo pastor dessa igreja também, para que o Senhor conforte os corações deles, dando a eles, ó Pai, o alimento espiritual que eles precisam nesse momento. Nós, através das nossas orações, nós vamos invocar com todo o poder a força dobrada do Espírito Santo em prol dessa família. Porque eles têm um compromisso aqui na terra de levar o Evangelho, de trazer mais pessoas aos teus pés. E sabemos que o inimigo não gosta e está querendo atrapalhar esse ministério. Então, como ovelha desse rebanho, a qual o Senhor trouxe pessoas especiais a trabalhar nessa igreja, para liderar essa igreja, nós estamos orando, invocando a Ti nesse momento, a força dobrada do Espírito Santo, para que o Senhor transforma, dá esperança, dá continuidade de vida espiritual a essa família. Nós queremos pedir, ó Pai, que esse amor que o Senhor continua dando para eles, que eles possam continuar sentindo a cada momento em que eles vão passar por pensamentos que vão atrapalhar o ministério, pensamento que vão querer saber por que tantas coisas ruins, mas o Senhor dê a eles esperança, dê a eles pensamentos puros, para que eles possam continuar na jornada cristã. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus poderoso e um Deus presente. Então faça presença em nosso meio e faça presença nesta família, em nome de Jesus. Amém. Um bom sábado a todos, podem se assentar. Se na hora que o Ademir pediu para você olhar para o lado e desejar um bom sábado para a pessoa que está ao teu lado e essa pessoa te tratou com frieza, não fique triste, porque está tão quente que você ganhou alguma coisa, alguém te tratar com frieza. Vou pedir licença para vocês, para me tirar o paletó
porque, como diz meu amigo mineiro Ademir, pense num trem quente. Tá complicado. Irmãos, segundo sábado do ano, um sábado que a igreja está lotada, o pessoal retornando de viagem, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Nós vamos estar comentando um pouco sobre o que Deus quer para a nossa vida. Na verdade, esse era um sermão que não seria para essa data, mas devido ao acontecimento com a família do pastor Paulo Rojaime, era ele que estaria hoje aqui, então nós vamos estar comentando isso. O que Deus quer para a nossa vida. Abram a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, no capítulo 3. Nós vamos ficar bastante no livro de Êxodo, ali do capítulo 3 até o 13. Vai contar a história do povo de Israel quando estava no Egito. Vamos ser breve, porque o tempo ele não é amigo do pregador. Se você tem o chamado de Deus para pregar, você sabe que o tempo não é teu amigo. Né, irmão Luiz? O tempo não é amigo do pregador, né? Então, Êxodo 3, 7, no qual diz assim: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus, quando ele falou isso para Moisés, ele estava dizendo bem assim: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo que está no Egito, eu conheço o seu sofrimento. O seu sofrimento eu acompanho, e eu protejo esse povo. E eu quero mais para esse povo. Eu quero livrar esse povo. Eu quero enviar esse povo para um lugar especial. E no versículo 17, Deus diz que lugar é esse. Deus diz que lugar é esse. Nós não vamos ler, vocês conhecem bem a história. Deus diz para Moisés que vai enviar esse povo para uma terra que emana leite e mel. Uma terra especial, uma terra abençoada. Irmãos, eu fico pensando, eu tive de férias agora há alguns dias, e eu estive numa terra muito abençoada, uma terra bonita. Lá até os feios são bonitos, de tão gostosa que é essa terra. Eu estive ali no litoral catarinense, estivemos em algumas ilhas ali, e olha, pense num lugar bonito. E eu fico pensando, quando Deus fala bem assim, olha, você vai para um lugar especial, e essas ilhas que eu conheci, eu tive o privilégio de conhecer uma ilha particular, e essa ilha que eu conheci é muito bonita. Mas ela não chega aos pés dessa terra que manava leite e mel. E nessa ilha a gente catou algumas frutas lá, e eu peguei um coco desse tamanho assim, deu um copo d'água. Então é bastante para um coco verde desse tamanho dar um copo d'água. E essa terra que mana leite e mel, olha, o coco era maior que a melancia. Se o cacho de uva precisava de 2 homens para carregar, então acredito que um coco era maior que uma melancia. Então assim, é uma terra especial. É uma terra especial que Deus preparou para o seu povo. E Ele quis livrar o seu povo do sofrimento e levar para essa terra especial. Não apenas de passeio, não apenas um feriado prolongado, não apenas uma férias, ou quem sabe uma licença-prêmio que demora um pouco mais, mas Deus queria levar esse povo para que esse povo fixasse raiz, para que esse povo habitasse, deleitasse nessa terra. Mas o interessante é que nessa história, quando Moisés ele chegava para pedir, o faraó não permitia. No versículo 19 do capítulo 3 de Gênesis diz isso. Diz: Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Porque o povo de Israel era escravo. Escravo é uma mão de obra
sem custo, né? Aqui na Igreja do Sítio Cercado temos vários comerciantes, empresários, pessoas que trabalham autônomo, e sabe que um dos maiores problemas, as maiores dificuldades de quem administra seu próprio negócio é a aquisição de mão de obra. Ela gera muito custo, ela gera um custo elevado. Para quem trabalha de empregado, acha que está ganhando pouco, mas na hora que você for ver todos os encargos que o empregador ele é obrigado a contribuir, sistema de 13º, férias e os outros encargos, né, e previdência e tudo mais, você vê que a tua renda não é tão baixa assim. E a mão de obra escrava ela não tem esses encargos, não tem nem mesmo o salário, é uma mão de obra, digamos, a custo zero, né? E por que o Egito perderia essa mão de obra se ele estava em fase de expansão, era a maior nação da terra e um nível muito grande de construção? Por que ele perderia essa mão de obra barata assim facilmente? Então Deus já avisou Moisés, olha, não vai ser fácil. Vamos utilizar aqui o Egito, quero que o amigo internauta ele entenda que nós não estamos falando do país do Egito atual quando vamos usar como referência. Vamos utilizar o Egito aqui como o mundo, mas não como o planeta, e sim como aquilo que lhe afasta de Deus. Quando a gente disser o mundo, eu quero que você entenda que é aquilo que lhe afasta de Deus. Aquilo que impede você de chegar até Deus. Né? Tem pessoas que falam assim, eu não sou desse mundo. Não é que você não seja um extraterrestre. Né? Você é um cidadão da Terra, mas a tua pátria está muito mais além do que você possa imaginar. Deus está preparando essa pátria. Então, quando falamos o mundo, falamos aquilo que lhe afasta de Deus. E o faraó aqui representa o mundo, né? Representa o mundo. Ele não ia liberar o povo de Israel facilmente assim. Abra a Bíblia de vocês no livro de Êxodo 5. Êxodo 5, no versículo 1. Todos conhecem a história de Moisés, né? Que Deus falou com ele. E Deus pediu para que ele fosse até o faraó, e Moisés, devido à sua dificuldade na sua locução, Deus pediu para que seu irmão fosse junto, seu irmão mais velho, e eles conversavam com o faraó. Êxodo 5, no versículo 1, diz bem assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebrem uma festa no deserto. Aqui, algumas traduções diz para que me celebrem culto, para que prestem culto a mim. Deus quer que nós saímos do mundo para prestarmos culto para Ele. Você trabalhou durante essa semana, você teve 6 dias de trabalho essa semana, e no 7º dia, seguindo a vontade de Deus, você cessou as suas atividades e veio hoje pela manhã prestar culto a Deus. Amém, irmãos? Amém. É isso que Deus quer. Mas Deus, Ele quer que você preste culto a Ele diariamente. Por isso, existe o culto familiar. A instituição familiar é algo planejado por Deus desde o Éden. Aquele que faz o culto familiar, ele tende a ter mais vitórias. Devido à correria, devido ao excesso de trabalho, eu sei que fica um pouco difícil, mas o culto familiar não é o mesmo culto do sábado, que você chegou aqui para a escola sabatina 15 para as 9 e vai sair daqui 15 para 5 da tarde por aí. Não é isso. O culto familiar, ele é o tempo que você dedica a Deus. Cada um sabe ali o seu tempo. Se você tem o privilégio de dedicar mais tempo, amém por isso, Deus lhe recompensará. Mas se devido aos horários você consegue menos tempo, Deus te abençoa também por isso. O que não podemos deixar é de prestar culto a Deus. E o interessante é que a resposta de Faraó, no versículo 2, foi bem assim. Respondeu o Faraó, quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco
deixarei ir Israel. Essa resposta de Faraó é bem interessante. Aqui Faraó representa a nossa vizinhança, os nossos familiares, aqueles qual não conhecem Deus. Por quê? Porque nós não anunciamos. Como que o meu vizinho vai conhecer a Jesus se eu não anuncio para ele? Eu não sigo aquilo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda tribo, povos, nações e língua. Eu não sigo isso. Como que meu vizinho vai conhecer? Fica um pouco complicado. Como que Faraó ia conhecer o Deus de Israel se aquela multidão que morava ali, muitas vezes até eles mesmos tinham esquecido de Deus, apesar de Deus não esquecer deles? Por isso que Faraó não conhecia. Se aquele povo tivesse pregado a mensagem de salvação, Faraó conheceria Deus. E a resposta de Faraó com certeza seria diferente. Mas o mais interessante é que o povo, o mundo, quando ele vê que nós queremos adorar a Deus, o inimigo, quando ele vê que nós queremos adorar a Deus, o que ele faz? Ele tenta nos afastar de Deus. E uma forma de afastar de Deus, você pode achar que é uma forma moderna. Eu escuto alguns pregadores dizendo, o inimigo, ele é astuto. Hoje ele mudou a sua estratégia. Ele quer te dar mais afazeres, mais entretenimento no mundo para você se afastar de Deus. E não, isso é muito antigo. Em Êxodo 5:2, Faraó nega que o povo adore Deus. Em Êxodo 5, do 6 ao 8, é bem interessante. Diz assim, Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuirei dela. Estão ociosos e por isso clamam, vamos e sacrificamos ao nosso Deus. O inimigo ele quer dizer assim, olha, você está ocioso. Se você trabalhar mais, você vai esquecer desse negócio de religião. Na verdade, você precisa trabalhar mais. O mundo está crescendo de uma forma, é isso que o inimigo coloca, o mundo está crescendo de uma forma que você tem que trabalhar mais para você conseguir os seus objetivos. E na verdade, os seus objetivos eles só são aumentados. Só são aumentados. Dizem que os dias eles passam cada vez mais rápido. Esse é um comentário comum que você escuta. Nossa, como que passou rápido o ano de 2014? E na verdade não, né? É que o carteiro visita você com frequência com as contas. Você nem pagou uma, já chega a outra e você está sofrendo para pagar ali a segunda, já está chegando a terceira. E quando você vê as faturas vão chegando e a necessidade de consumo vão chegando cada vez mais e mais. Eu me lembro que quando era pequeno, meu pai ele pedia para a gente buscar lenha para que a mãe pudesse utilizar no fogão a lenha. E isso foi... E eu achava sofrido aquilo ali, buscar lenha. Esses dias eu estava na casa do meu pai, e meu pai falou, olha, vai ali para mim buscar ali um bujão de gás ali e tal. E eu inventei de ir a pé e tive que vir com esse bujão nas costas, uma quadra, e eu senti saudade do tempo da lenha. Porque além de eu buscar aquele bujão de gás pesado, eu ainda tive que chegar lá e tive que pagar o bujão de gás ainda. E na lenha... eu trazia alguns gravetos devido à idade e não pagava por ela. Então a necessidade vai aumentando e o trabalho vai aumentando. Além do sofrimento de trazer aquele bujão nas costas, eu ainda tive que trabalhar para adquirir aquele bujão.
O inimigo ele coloca isso, ele diz que você está ocioso. É a tua falta de trabalho. Você precisa, se você está passando uma necessidade financeira, é porque você precisa aumentar o teu trabalho, a tua jornada de trabalho. É isso que o inimigo tenta colocar. E Deus diz que não é assim. Que a prosperidade, ela vem de 3 formas. A primeira é com o trabalho. Você precisa trabalhar para você adquirir recursos. A segunda é você precisa aprender a poupar e a economizar. E a terceira, que se torna a primeira, é que você deve ser fiel a Deus. Quer ser próspero? Siga esses 3 passos. Trabalhe, aprenda a economizar e seja fiel a Deus. É somente isso. Não adianta você aumentar o teu trabalho se você não souber economizar. E se você souber economizar e aumentar o teu trabalho e não ser fiel a Deus, isso chama avareza. Não vai lhe adiantar em nada. O interessante é que mesmo com tudo isso, mesmo com todo esse episódio, Moisés tenta convencer Faraó a libertar o povo. Moisés procura o Faraó para libertar o povo. E uma maneira do povo, uma maneira muito antiga, que é utilizado até hoje, do povo aceitar a Deus, é que o povo ele quer algo para si, ele só quer ganhar, ele só quer adquirir. Então é dado o quê? É dado milagres. Na época de Jesus, uma multidão o seguia em busca do quê? Em busca de milagres. Poucos seguiam ele por algo mais concreto. Poucos seguiam ele por uma bênção que não fosse física imediata, aquela bênção da salvação. O milagre da salvação, ele pode ser imediato, porque ele transforma a tua vida, te dá a oportunidade de servo perdido, de ovelha desgarrada, para agora uma ovelha que faz parte do aprisco de Deus e vai ter o gozo da vida eterna. Mas só que muitas pessoas querem aquele milagre igual no tempo de Elias e Eliseu, né, de ver ali o fogo subindo no altar ali. E Faraó, ele também almejava ver isso. Como não foi pregado para o Faraó, o povo teve 400 anos para pregar ali para o povo do Egito, dizendo, olha, é desta forma que o Deus de Israel age, é desta forma que o Deus de Israel quer. Teve 400 anos. E como não pregar em 400 anos, o que o povo queria de imediato? Um milagre. Muitas vezes nós não pregamos para o nosso vizinho. Aí ele vê lá um milagre em outro local e ele fala, olha, aquele local lá é certo. A igreja que você vai, não, desculpa a expressão, mas não está com nada. Não tem milagre. Eu garanto que alguém aqui já escutou isso. E, gente, é doído escutar isso. Sabendo que... Aí depois eu vou tentar argumentar, vou tentar pregar, vou tentar passar um estudo bíblico, coisa que eu poderia ter feito antes. Tento fazer o inverso. E Faraó, em Êxodo 7, do 8 ao 13, Êxodo 7, do 8 ao 13, conta algo parecido com isso. Diz assim, falou o Senhor a Moisés e a Arão, quando o Faraó vos disser, fazei milagres, que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão chegaram ao Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios, encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com a sua ciência oculta. Pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se tornaram em serpente. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Deus faz um milagre perfeito. Quando Deus faz um milagre na tua vida, Ele faz um milagre forte. Deus, quando Ele dava a vista ao cego, o cego não precisava mais, não precisaria dali em diante, cego que nunca viu,
não precisaria dali em diante adivinhar que cor era aquela. O cego, ele não vinha com problemas de direção. Deus, ele fazia um milagre completo. Quando ele dava a visão, o camarada, ele não era diléxico, o camarada não era daltônico, ele sabia olhar numa camisa azul e ele falava, essa cor é azul. Ele nunca viu azul, ele nem sabe o que é azul, ele poderia olhar para o azul e falar, isso aqui é preto. Mas não, ele não vinha daltônico, ele conhecia a cor. Deus dá um milagre por completo. O bordão de Arão, ele era superior aos outros falsos milagres. Mas isso também era algo que podia dizer, olha, ali também tem milagre, então Deus também está ali. Era o que Faraó argumentava. Olha, Deus também está ali. Ali também tem milagre. E o interessante é que esse argumento que Deus também está ali leva muitas vezes a um erro que é muito antigo. Em Êxodo 8, do 25 ao 28, Êxodo 8, do 25 ao 28, comenta o seguinte. Êxodo 8, do 25 ao 28, diz bem assim. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse, ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Ofereça sacrifício ao seu Deus aqui mesmo. Olha, não precisa você ir na igreja no sábado. Deus tem que ser adorado todo dia. Você não está adorando aqui no serviço? Então, você não adora a Deus? Está adorando. Esse negócio de parar de trabalhar no sábado, faltar no serviço ao sábado para adorar a Deus, significa que aqui você não adora a Deus. Adore a Deus aqui mesmo. Torne abençoado essa empresa. E aproveite e ore por mim também. Fique por aqui mesmo. Porque se afastar, era o que Faraó disse. É o que o mundo diz para nós hoje. Por que você vai tão longe? Por que Pedro, você vai sair da Vitória Régia aqui e vai adorar a Deus lá no sítio cercado? Fica aqui na Vitória Régia, na frente da tua casa tem uma igreja, e é uma igreja grande aqui, tem muito membro, lá tem meia dúzia de membros. Olha, Pedro, lá na igreja do sítio cercado, lá não é uma igreja abençoada, não é próspero. Tem um irmão lá que anda com Fusca para cima e para baixo, aqui todo mundo só tem carrões. Fique por aqui mesmo. É o que o mundo fala. Prega uma falsa prosperidade. Prega algo que a bênção de Deus pode ser em meio a qualquer lugar. Deus não precisa de um lugar especial. Deus não precisa de um lugar separado, um lugar santo. Um lugar para Ele. Isso é o que o mundo prega. É isso que o mundo quer. E o mundo, ele quer muito mais coisas de nós. O mundo, ele quer muito mais coisas. Quando Moisés diz que não adoraria Deus ali, Moisés precisaria sair com o povo para um local, para ali montar um altar a Deus. Quando Moisés falou assim, olha, eu preciso sair da minha casa, eu preciso sair do meu conforto, e ir até a igreja do sítio cercado, com mais 200 e poucas pessoas. Ficar num calor, onde os ventiladores não darão conta. Mas eu preciso adorar a Deus. Não importa se o sol está forte, mas eu preciso adorar a Deus. E eu não tenho que ir sozinho. Abra a Bíblia de vocês em Êxodo 10, 8, 9 e 11. É um dos textos mais interessantes desse tema. Êxodo 10, 8, 9 e 11. Diz bem assim: Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E esse lhe disse: Ide, servir ao vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Irmãos, quando é para você vir à igreja no sábado de manhã, você deve trazer toda a tua família. Você deve vir com toda a sua família. Eu conheço pais
que vive num casamento no qual o esposo não é da igreja, ou a esposa não é da igreja, e aí ele aproveita e deixa o filho com o esposo ou com a esposa, e vem sozinho para a igreja. Filho pequeno. Ah, não, mas vai me atrapalhar de ver o culto e tal. Vai me atrapalhar de ver o culto. Irmãos, deixe seu filho chorando aqui dentro da igreja, para que quando ele cresça, não fique você chorando dentro da igreja porque ele está fora. Crie teu filho chorando aqui dentro da igreja, para que quando ele cresça, não fique você chorando aqui dentro da igreja porque ele está fora. É isso que Deus quer de você. Criança é impaciente, criança faz um pouco de bagunça. Ah, como faz, né, Aline? Nos aventureiros nós sabemos, né? Mas, irmãos, quando você fica longe deles, o vazio é completo. Quando você fica longe deles, o vazio é completo. E a resposta de Faraó foi, no versículo 11 do capítulo 10, não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor, pois isso é o que pedisse. E os expulsaram da presença. Olha, só vai os velhos. Quer adorar a Deus? Só vai os velhos. Os jovens não vão, as crianças não vão. Só vai os velhos. Irmãos, não que Deus não quer que os velhos venham à igreja. Deus almeja pelo conhecimento e pela experiência dos mais velhos. Mas só que para a obra dar uma alavancada, ela precisa de um espírito jovem. Ela precisa de umas pernas mais fortes para que possa caminhar anunciando o evangelho. Para que a igreja continue num sistema de crescimento igual está, a igreja do Sítio Cercado, ela cresceu, podemos dizer que 20% no último ano, né, irmão Luiz? De 15% a 20%, né? A igreja do Sítio Cercado aqui, ela cresceu. De 15% a 20% no último ano. Para que ela continue crescendo cada vez mais, precisa que as crianças, os jovens, também trabalhem. E o que o mundo quer? Que, não leve seu filho para a igreja, não eduque seu filho nos caminhos do Senhor. Algo que Deus é bem claro em dizer, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando for velho, não se esqueça dele. O mais interessante é que o mundo, ele quer todo o nosso recurso. Ele não quer que ajudamos a igreja com os nossos recursos. Não precisa você chegar aqui com o seu salário e entregar tudo na igreja. Deus não quer isso. Deus quer a fidelidade. Deus não quer a quantidade de ganho. Deus não quer que você, vou dar um exemplo aqui, que você chegue e dê 100. Deus não quer a quantidade, Deus não quer número, Deus quer fidelidade. Se você for um milionário e você chegar e tirar R$2 do bolso, isso não vai lhe fazer falta. Agora, talvez você está passando por uma dificuldade financeira na família e aquele recurso é o pouco que você tem. E você tem um pacto com Deus que aquilo que passar pela tua mão, você vai devolver os 10% que pertence a Ele. E mais uma quantia. Se você tem esse pacto com Deus, e mesmo sabendo que aquele recurso é o único que passou pela tua mão, talvez o próximo mês não passe na tua mão, e você é fiel com Deus, é isso que Deus quer. Fidelidade não é quantidade. Não é valores. Não é valores. E Deus não está aqui para ficar fazendo barganha, fazendo troca com você. Deus não é banqueiro que faz um título de capitalização com você. Olha, durante tanto tempo você dá tanto que depois, quando você estiver cansado, eu vou te amparar ali com uma previdência durante tanto tempo. Não. O nome disso daí é título de capitalização, é previdência privada. Não é bênção. Não é bênção. Bênção é diferente. Êxodo 10, 24 e 26 diz assim:
Então o faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos, e os vosso gado, e as vossas criação, e as vossas crianças irão também convosco. O mundo, o inimigo, quer que nós colocamos todos os nossos recursos no mundo e esquecemos a igreja. Irmãos, tem um acampamento chegando. Dentro de poucos dias teremos aí um acampamento maravilhoso. Falta um pouco mais de 30 dias para esse acampamento. As inscrições já começaram e eu acredito que tem poucos nomes nessa ficha que fizeram. O povo não está levando muito a sério. Mas eu garanto que aquele que pretendia entrar o ano com um carro novo, comprou um carro novo. Aquele que queria uma televisão nova, comprou uma televisão nova. Aquele que queria dar uma reformada na casa, deu uma reformada na casa. Mas as coisas de Deus foi ficando por último. Aquele que queria comprar uma roupa nova para ir numa festa de final de ano, comprou uma roupa nova. E as coisas de Deus vai ficando por último. O camarada compra uma televisão do tamanho do mundo, que ele não sabe nem para que vai servir. A parede dele não aguenta nem que ele pendura aquela televisão. Pega um carnê lá de 20 parcelas, e quando chega e fala, olha, o acampamento vai ser em 2 parcelas, não chega o valor da primeira parcela da televisão. Isso aqui é acampamento caro. Vai ficar 5, 6 dias comendo e bebendo, se divertindo, e tá caro. Eu vou mandar a família do Ademir, que é grande, para tua casa 5, 6 dias comendo e dormindo, você vai ver a despesa que dá. Imagine um acampamento com 200 pessoas. Né, Manuel? Quando vem todos os parentes, você sabe, é grande. Aí você pega um acampamento, 5 dias comendo e dormindo. E as pessoas colocam o recurso no mundo, mas não colocam nas coisas de Deus. Ah, mas olha o videogame que eu comprei para o meu filho. Aí tem algum professor de escola sabatina no departamento infantil, chega, pai, fez a assinatura da lição. Esse mês não deu, né? E o filho ficou sem a lição mais um trimestre. E o videogame está lá, e jogos novos comprando, isso e aquilo. Focamos o recurso em outras coisas. E o interessante é que no versículo 26 tem a resposta para que não caímos nesse erro. Do capítulo 10. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará. Porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus, e não sabemos com quem havemos de servir, com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Irmãos, quando você sai da sua casa, muitas vezes você não sabe a real necessidade da igreja. Você não sabe a real necessidade da igreja. Mas quando você chega aqui, você vê a real necessidade da igreja. É nesse momento que você chega aqui que a professora do departamento infantil chega e fala assim, olha pai, e a lição? Aí você, opa, precisando de lição. Aí você leva teu filho lá embaixo na salinha do departamento infantil e você vê que não tem colchonete suficiente para eles. E você fala, olha, está precisando de colchonete aqui no hall. Aí de repente você entra numa sala lá embaixo, vê que a sala está quente e fala, está precisando de um ventilador aqui. Moisés, ele não sabia o que Deus ia querer dele como sacrifício até ele chegar no deserto. Muitas vezes você vem todo animado e fala assim, olha, esse mês eu recebi um abono e eu vou chegar lá e vou ajudar. E quando você chega aqui, a igreja está falando, olha, nós vamos fazer duplas missionárias. Vamos fazer pequenos grupos, como foi anunciado antes do culto. Nós vamos fazer grupo de visitação. E você vê que a necessidade de Deus, o sacrifício que Deus quer de você é diferente daquilo que você pensava. Deus não quer só o teu recurso, Deus não quer só o teu rebanho, Deus quer que você se movimente até Ele. Essa é a real necessidade de Deus. E o mundo, ele tenta mudar isso. Mas para encerrarmos, tem um texto que eu gosto muito, que o povo de Israel, ele bateu o pé, que ele ia adorar a Deus e ia adorar da forma correta. E é isso que Deus quer da igreja do Sítio Cercado, que adore a Deus da forma correta, da forma que deve ser adorada.
com reverência, com inteligência, com estudo da palavra, com adoração sincera de coração. E quando o povo de Israel bateu o pé e adorou a Deus da forma correta, no versículo 14 do capítulo 13 de Êxodo, versículo 14 do capítulo 13, diz a resposta: se você adorar a Deus da forma correta, se você lutar, enfrentar todos os problemas e adorar a Deus da forma correta, saiba que Jesus está voltando. E Ele vem para te buscar, e vem para buscar a tua família. E quando você estiver sentado com sua família no céu, o versículo 14 diz assim: quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhes-á: é o Senhor com a mão forte, nos tirou da casa da servidão. Amém? Irmãos, que quando teus filhos perguntar: pai, por que nosso lar é tão feliz? É mais feliz do que o lar dos meus amigos, dos vizinhos? Que você possa responder: olha, é o Senhor que me tirou da casa da servidão. Deus me deu um lar abençoado, porque eu quis fazer a vontade dele. Que você possa responder isso. Que você possa ter essa resposta na ponta da língua. Eu sei que as dificuldades do ano de 2014 foram grandes. 2015 está apenas iniciando. Estamos no 10º dia desse ano. Faltando ainda 355 dias para esse ano, para podermos dizer: olha, fui vitorioso em 2015. Mas a vitória já é sua. Você tem o privilégio de estar aqui, com vida, ouvindo a palavra de Deus, e tem a oportunidade de entregar os teus caminhos ao Senhor. Neste momento nós vamos cantar o hino 499 do nosso inário. É um hino que fala que Deus, Ele sabe tudo o que você está sentindo. Ele sabe todos os teus problemas. E Ele quer saneá-lo. Ele quer resolver os seus problemas. Não importa quais problemas sejam. Não importa qual dificuldade sejam. Não importa as dificuldades que você passou pelo percorrer desse ano de 2014. Mas as bênçãos são garantidas. E a oportunidade de salvação é lhe dada agora. É só você aceitar o sacrifício de Jesus. Simples. Como tivemos um culto na quarta-feira, é simples. É só aceitar o sacrifício de Jesus. Oremos. Amado Deus, obrigado porque o Senhor não esqueceu de nós. O Senhor vem acompanhando o nosso sofrimento. O Senhor tem visto o quão difícil é vencer as dificuldades dessa vida. O Senhor tem visto quantas lágrimas caem dos nossos olhos. O Senhor tem visto o quanto que nós lutamos para permanecer firme nas promessas. E Santo querido Deus, sabendo que o Senhor tem acompanhado o nosso sofrimento e sabendo dos planos que o Senhor tem para nós, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, para que o Senhor possa conduzi-la, para que o Senhor possa regê-la. Entregamos, bondoso Deus, a vida de cada um aqui, cada família aqui representada. Entregamos a vida dos interessados bíblicos dessa igreja, daqueles que estão fazendo estudo bíblico, daqueles que ainda não se decidiram andar ao Teu lado. E, bondoso Deus, que o Senhor possa estar fazendo com que o Seu Santo Espírito possa levar a decisão até essas pessoas. Que o Senhor possa estar nos moldando e nos preparando para a volta de Cristo. Pedimos as Tuas bênçãos e desde já agradecemos pelo doce nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém.